Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, Deus enviou o seu anjo chamado Gabriel a essa cidade de Nazaré. Verso seguinte, está lá. Deus enviou esse Gabriel a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, tu que és muito agraciada, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Pode parar o texto aí, depois nós vamos avançar nele. Mas esse primeiro relato fala de um anjo que foi enviado pelo Senhor à cidade de Nazaré para conversar com a Maria a respeito do que Deus ia fazer nela e através dela. E quando o anjo proclama o que aconteceria, ela fica surpresa, porque ela diz: como que vai acontecer isso? Se eu não sou casada, se eu não tenho relação com homem algum, ela era noiva do José, não tenho relação com ninguém, como é que vai acontecer isso? Aí o anjo diz para ela: olha, não se preocupe, porque isso está sob o controle de Deus. O Espírito do Senhor te envolverá, e o que será gerado em você será obra do Altíssimo. E então este Altíssimo gerará isso, e você dará à luz a um menino, e você chamará esse menino de Jesus. E aí vocês já viram o restante do título. Eu lendo esse texto, fiquei pensando aqui, o que a gente pode tirar desse texto para aplicar na vida diária da gente. Eu separei essas virtudes aqui, e olha só o que eu entendi. A primeira coisa, aquela mulher vivia numa cidade minúscula. A cidade se chamava Nazaré. Se lembram quando 2 discípulos discutiam sobre ter encontrado Jesus, que era de Nazaré? Um deles respondeu assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, no conceito deles, ou melhor, no pré-conceito deles, eles achavam que Nazaré não tinha nada a contribuir, não tinha nada a oferecer. Então, a primeira grande lição desse texto, ela captou a atenção de Deus, onde ela estava e com o que ela era. Ela não vivia numa grande cidade, ela não era uma pessoa da elite, ela não era uma pessoa super especial, ela não era uma pessoa além do que normalmente se pudesse perceber. Ela era uma pessoa do povo simples, uma mulher que estava ali se preparando para o casamento. Era uma pessoa de muita simplicidade, portanto, numa cidade que não tinha nenhuma relevância, que não tinha nenhum significado.
Mas olha só, Deus encontrou aquela mulher onde ela estava, do jeito que ela era, na condição que ela vivia, e separou aquela mulher para, através dela, fazer algo que viria a impactar o mundo inteiro. Portanto, Deus não depende de onde você nasceu, Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende do cenário. Deus é capaz de pensar a sua vida de uma determinada situação, e através da sua vida Ele pode realizar algo especial, e através deste algo que Ele realiza na sua vida, Ele o faz por um propósito: abençoa a sua vida, para a sua vida se tornar abençoadora. Foi isso que aconteceu com Maria. Deus a abençoou, dando-lhe uma relevância especial, dando um sentido para a sua vida muito especial, transcendente, e isto tudo que aconteceu com ela serviria de veículo para abençoar o mundo até os confins da terra, e de modo muito especial abençoar a sua vida aqui e agora, hoje, na cidade de Fortaleza, no bairro de Aldeota. Então veja que Deus nos surpreende. Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. E nós é que muitas vezes restringimos a ação de Deus, quando nós o limitamos ao nosso conhecimento restrito, à nossa fé restrita, à nossa compreensão restrita, achando que Deus é do tamanho das nossas limitações. Mas Deus vai nos mostrar neste texto que nós vamos ler, que para Ele não existem impossíveis. Então Deus está falando da eternidade, Deus está falando do impossível, do infinito. Portanto, na mente de Deus, no coração de Deus, não existe uma restrição que Ele não possa superar, não existe nada que Ele não possa vencer, a não ser o nosso coração resistente, a nossa mente restrita, a nossa convicção falha e insegura e instável. Então Deus escolheu aquela mulher e foi buscá-la onde ela estava. Pense que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entenda que o Senhor Deus tem a capacidade, vamos chamar assim para ser mais simplório, de encontrar você onde você está, de alcançar você onde você está, de trabalhar com a sua vida onde você está, de falar com você, e Ele vai usar um anjo. Por acaso pode ser até eu, que a Bíblia chama o pastor de anjo da igreja, pode ser que vá usar a minha voz hoje, minha pregação hoje, para falar com você onde você está. Assim como Ele mandou o Gabriel ir lá falar alguma coisa, pode ser que hoje seja o dia de você ouvir através desta pregação, através dos cânticos, através dos livros que você lê, através das circunstâncias que você vive. Pode ser que Deus abra uma janela de entendimento na sua vida para dizer: eu tenho algo especial para a sua vida, eu quero entrar na sua história e quero transformar a sua história numa experiência tão extraordinária que ela não vai ficar contida na sua vida, ela vai transbordar e vai abençoar vidas ao seu redor. Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É uma mensagem bíblica que diz que quando o Senhor opera, a nossa vida não retém a grandeza da sua presença. Por isso que rios de águas vivas transcendem de nós. E não só transcendem para nos satisfazer, mas transcendem para abençoar outras pessoas, porque tudo que o Senhor quer é usar a nossa vida para nos abençoar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor ou que estão na nossa área de influência. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, assim como o Pai agiu em mim, eu estou agindo em vós, para que tudo que aconteça dentro do propósito de Deus seja verdadeiro na minha vida, seja verdadeiro através da minha vida. Quando Jesus chegou, e Ele diz assim: se eu expulso demônios, se eu curo os enfermos, se eu consolo os abatidos, é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus estava entre nós. Mas Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. O seu corpo é o templo e habitação do Espírito. Então o reino de Deus já não está entre nós, ele está em nós.
Aí o Senhor diz: ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então ele está dizendo que o reino deve transitar através de nós. É o reino entre nós, é o reino em nós e é o reino através de nós. Maria recebeu essa visão. Era Deus chegando e dizendo: é a presença de Deus. Maria, você é abençoada. Maria, você é uma agraciada. Você foi encontrada pelo Senhor no deserto de Nazaré. Deus achou você onde você estava. Agora não é somente Deus com você, é Deus em você, porque Ele vai gerar dentro de você o seu Filho unigênito. Você já imaginou que o Espírito do Senhor também faz isso com você? A Bíblia diz: o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito do Senhor é que faz essa declaração sobre você. O Espírito de Deus é que te declara filho de Deus. Não é você que se autodeclara. Você não tem poder para isso. Você só pode ter a expectativa de fé, abrir a sua vida e pedir que o Senhor entre em sua vida. Quem transforma a sua vida do ponto de vista de Deus é Ele e não você. Você é apenas o vaso, Ele é o oleiro. Então o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então a Bíblia diz que Deus está presente na minha experiência pessoal. A Bíblia diz que Deus gerou do alto dentro de mim uma nova criatura. Porque eu não sou nascido da carne e do sangue somente, eu sou nascido do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, esse entende a linguagem de Deus. Porque a Bíblia diz que existe um homem natural que não entende as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então é importante que o Espírito do Senhor me ilumine, me guie em toda a verdade, a fim de que eu perceba as coisas de Deus, a fim de que eu perceba a presença de Deus, a fim de que eu possa usufruir a bênção e a presença e o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então este poder divino está em nós e opera em nós e opera através de nós. Então a sua vida é uma manifestação viva da presença de Deus no mundo. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha o quê? Igreja. Não é a nossa igreja que nós edificamos, é a igreja de Jesus que Ele edifica conosco. Ele está edificando a sua igreja com pessoas que se tornaram a sua habitação em espírito. Você é o corpo de Cristo, por quê? Porque o Espírito de Deus habita o seu corpo, que é o templo do Espírito. Ele nos uniu aqui para ser, neste lugar, o corpo de Cristo, a manifestação do Senhor, pelo Espírito que habita a vida de cada um de nós. Esta consciência vai fazer de nós pessoas que vão perceber que não importa onde estamos, não importa quem somos, não importa a nossa condição, importa que Deus bate a porta dos nossos corações e diz: se você ouvir a minha voz, se você abrir a sua porta, não importa se é Nazaré, não importa se é no Jangaruçu, não importa se é na favela, não importa se é na beira-mar, não importa a circunstância, importa que tenhamos a sensibilidade que Deus quer nos encontrar onde nós estamos e quem nós somos, porque Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. O propósito é dele e Ele nos convida a nos encaixarmos neste propósito. Então, não é trazer a mão de Deus para cima da minha cabeça, é levar a minha cabeça para debaixo da mão de Deus. É levar a minha vida para debaixo do propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. É descobrir isso e encaixar a vida nisso, porque nisso está o supremo bem da vida. Andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, experimentar a bênção do Senhor, alegrar-se no Senhor, viver em paz, debaixo das bênçãos do Senhor.
com o perdão do Senhor. Por isso que Paulo diz agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Isso foi o que Gabriel falou com a Maria. Maria, tome nota aí, Maria, você será visitada pelo Altíssimo, Ele cobrirá a sua vida, e gerará dentro de você um fruto, e este fruto será para a bênção das nações. Então o Senhor vai encontrar você, vai gerar dentro de você uma novidade de vida, vai fazer a sua vida se frutificar, porque você vai estar na videira, você vai dar frutos, e seus frutos serão para abençoar a sua vida, sua família, sua igreja, e todos aqueles que estiverem em contato com você, desde aqui até os confins da terra. Mas como até os confins da terra? Hoje mesmo oramos pelo Celso, ele está em São Paulo e nós estamos aqui, ele está debaixo da nossa área de influência, porque oramos por ele. Tenho amigos que moram em Portugal, eu estou aqui, estou orando por eles, e eles estão debaixo da minha área de influência, porque eu estou chamando o céu para encontrá-los lá, eu estou levando a vida deles para o trono da graça pelas orações. Então nossas áreas de influência estão espalhadas por todos os quadrantes da terra. Onde chegar a nossa oração, onde chegar o nosso amor, onde chegar a nossa visão, aí é o reino de Deus através de nós. Faz sentido? Isso foi só a primeira virtude, hein? Alegra-te. Olha o que o anjo diz para ela: Maria, alegra-te. Ele diz assim: você é agraciada, você é cheia de graça. Até nossos irmãos católicos têm uma maneira de orar que eu acho muito interessante. Eles dizem assim: bendito é o fruto do vosso ventre. Salve agraciada, bendito é o fruto do vosso. Vamos pedir emprestado aos irmãos católicos, para a gente também fazer esta declaração: salve agraciada, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve agraciada, Lili, bendito é o que Deus colocou dentro de você, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, obra de Jesus, reino de Jesus, trabalho de Jesus. Bendito és tu, Fernando, pelo que Deus colocou dentro de você. Bendito és tu, A, B, C, socorro. Bendito és tu, pelo que Deus colocou dentro de você, porque Ele fez isso para você ser abençoada e para você se tornar uma bênção. Amém? Amém, irmãos brasilienses? É assim mesmo? É lá que o JB fala desse jeito? Ok, então tá bom, né? Vamos lá, segunda virtude. Eu vou ser rápido aqui, porque sei que muitos estão com o almoço marcado para homenagear as mães, e eu não quero atrapalhar isso aí. O anjo disse para ela assim, tão legal, o anjo diz assim: o Senhor é contigo. Então saia daqui nessa manhã com essa convicção inabalável: o Senhor é. Quando o Senhor é com você, quem será contra você? Quem? Não há quem possa resistir à presença do Senhor. Há muitos anos atrás, quando eu era secretário da Junta de Missões Nacionais, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava com o pastor Samuel Mitch. Ele tinha um filho chamado João Marcos, ele era pequenininho, e ele foi dar a profissão de fé na igreja que a gente pertencia para ser batizado. E então o pastor perguntou a ele: mas você é crente mesmo? Sou. E se o diabo chegar lá e quiser entrar na sua vida, como é que você vai fazer? Aí ele falou assim: eu vou pegar ele pelo rabo e vou dar um chute e vou dizer que Jesus mora aqui, não aceita a presença dele. Olha que teologia fundamental e fora de série. Eu não darei lugar ao diabo. A Bíblia diz isso. Ele falou com outras palavras, mas a Bíblia diz: não deis lugar ao. Você é uma agraciada, é um agraciado de Deus, porque Deus lhe deu a bênção de escolher o seu corpo como templo da sua habitação. Isso não é pouca coisa não, meus irmãos. Isso é algo que o mundo não conhece, porque não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas é imperdoável que você não entenda.
É imperdoável que você não compreenda. E é imperdoável que você não se sinta agraciado ou agraciada de Deus. Pela bênção de Deus dizer: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. É a presença de Deus. Ah, mas os anjos do Senhor falaram com a Maria, mas hoje não existe mais esse negócio de anjo. Aí que você engana, porque a palavra de Deus, ela é palavra de Deus até os confins dos séculos. E a Bíblia diz assim: o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Você acha que isso é verdadeiro? O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Você acha que isso é verdadeiro? Sim ou não? Sim. Mas no mesmo espaço diz assim: mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. Você acha que isso é mentiroso, ou é enganoso, ou é quimera? O diabo, você sabe, porque ele prejudica, porque ele mata, porque ele rouba, porque ele destrói. Você está vendo isso todo dia na sociedade. Mas poucas vezes você vê o anjo do Senhor acampado ao redor. E quando acontece um livramento espetacular, você diz que teve muita sorte. Mas se você prestar atenção, foi o anjo do Senhor que esteve ao seu lado, protegeu você, cuidou de você, deu livramento para você, porque ele foi enviado por Deus para cuidar da sua vida. Por isso que às vezes nós o chamamos de anjo da guarda, porque de tal maneira ele nos guarda que nós entendemos que da parte do Senhor existe uma guarda que gera livramento, que gera cuidado. E aqui o anjo Gabriel foi lá e falou: Maria, Deus quer usar a sua vida para um propósito especial. E o anjo do Senhor vai chegar para você agora, vai bater no seu ouvido e dizer: ei, Deus tem um propósito especial para você, Ele quer usar a sua vida. Você está disposto? Posso contar com você? Sim ou não? Pronto, se depender de você, o reino avança, fica estagnado ou retrocede? Então pronto, isso aqui é fundamental. Veja a segunda coisa: Maria aprendeu a lidar com situações que ela não entendia nem podia controlar. Então Deus a encontrou, só que ela estava limitada, de tal maneira que quando aquilo foi revelado, ela disse: eu não tenho condições, eu não sei nem como fazer, eu não sei nem por onde começar, tudo que eu vejo em mim é impossível para isso acontecer. Então Maria teve que começar a pensar que quem estava no controle do processo não era ela, era o Deus poderoso que lhe deu a revelação. Então é importante que você comece a pensar que não é só a sua força e o seu poder que vão determinar a vitória da sua vida embaixo do poder de Deus. O que define a vitória na sua vida é o Deus poderoso que te chama, que te capacita, que te envia. É o Deus que te escolhe, é o Deus que te separa, é o Deus que te santifica para o louvor da sua glória. É Ele que vai ser o responsável pela superação daquilo que você não compreende, não entende e não controla. Maria então disse assim: eu tenho que aprender a lidar com essa situação, eu não sei como. Na maioria das vezes nós temos que ter a humildade para nos assentarmos com o Senhor e fazermos com Ele um concerto, um conselho, fazemos com Ele uma conferência. Por isso que Ele diz: vinde, façamos juntos o nosso arrazoado, expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar. Foi o que a Maria fez, ela expôs os motivos. Como que vai acontecer se eu não conheço homem algum? Para mim, na minha cabeça é impossível. Mas no final do texto, Deus vai falar lá com a Isabel, lá no final, vai dizer assim: ó, não diga que é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então isso significa que nós entramos no terreno da fé e no terreno do entendimento. Entendemos que Deus está no controle, acreditamos na sua operação em nós e através de nós, nos colocamos como instrumentos nas suas mãos. Então o que vai decorrer disso é a frutificação daquilo que Deus quer que aconteça. Deus não mandou uma palavra para Maria? Então a Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
e eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então, igreja, entenda que Deus envia uma palavra, Ele vela sobre a palavra que Ele enviou para fazê-la prosperar naquilo que é o seu propósito. Se você descobre o propósito de Deus, se você se encaixa no propósito de Deus, então a palavra de Deus já lhe garantiu que Ele fará prosperar o seu caminho. Foi isso que Ele falou com Josué. Josué, não te apartes do livro desta lei, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas. E depois o que Ele diz? Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou lhe dar. Então você vai prosperar em todo o seu caminho, porque você criou as condições. Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, fazer da palavra, que é o propósito de Deus, o seu modus operandi. Então todo lugar para onde você chegar, chega com você a minha bênção, porque você está andando debaixo do meu concerto, debaixo da minha aliança, debaixo da minha instrução. Quando nós fazemos isso, mesmo que nós não conheçamos aqui ou acolá o nosso amanhã, porque o futuro é de Deus, nós só visitamos o futuro pela fé. E pela fé trazemos o futuro ao presente, dizendo que esta é uma promessa de Deus. Cremos na promessa, porque pela fé nós a trazemos do futuro para o presente. Então nós presentificamos a obra de Deus pela fé que Deus coloca em nossos corações, porque a fé é um dom de Deus, não é crença. A fé não é uma crença que eu construo. A fé é uma dádiva de Deus, que o Espírito Santo aplica em minha vida, em meu entendimento, por eu ser um homem espiritual, por ter aberto a minha vida à liderança do Espírito. Diz a Bíblia que Ele me guiará em toda verdade. E quando eu estiver na dúvida, não souber coisa nenhuma e estiver desesperado, o Espírito Santo intercede por mim, até com gemidos inexprimíveis. Então Ele tem como resgatar a minha ignorância, a minha incredulidade, a minha dificuldade, e me libertar desta situação, para me colocar no caminho do Senhor. Então Ele elimina a ignorância, abrindo para mim um novo conhecimento. Para isso, sabe o que Ele faz? Ele me dá a mente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: vocês têm a mente de Cristo. O que é? A mentalidade de Cristo. Mas como é que eu vou alcançar a mentalidade de Cristo? Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Faz sentido? Então esta conquista não é uma coisa carnal, porque a Bíblia fala de duas sabedorias: uma animal, terrena e diabólica, outra que procede do alto. As origens são diferentes. Esta animal, terrena e diabólica, ela se origina na terra, no que é animal, no que é terreno, no que é o adversário de Deus. Mas a do alto procede do Pai, do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Essa sabedoria é a que, entrando na nossa cabeça, estabelece os nossos pensamentos conforme a orientação da palavra de Deus. É ela que faz com que nós tenhamos nascido do alto. Por isso que ela faz de nós novas criaturas, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Faz sentido? Então, como os irmãos estão ansiosos pelo almoço do Dia das Mães, eu vou parar nessa segunda virtude e vou continuar à noite, tá bom? As outras 5 virtudes, e a gente dá uma caminhada melhor à noite, tá bom? Perturbou-se muito. A gente se perturba porque não entende os planos de Deus. A gente se perturba porque as coisas não estão dando certo lá na nossa casa. A gente se perturba porque tem problema no trabalho. A gente se perturba porque tem dificuldade. A gente se perturba facilmente. Mas o Senhor diz: você é agraciado, o Senhor é contigo. Entregue as tuas perturbações ao Senhor, e Ele endireitará os teus caminhos. Faz sentido isso? Então,
olha a coisa interessante, ela pôs-se a pensar. Tem crente que não pensa, ele vai com a correnteza. Isso aqui, logo à noite a gente aprofunda um pouco. Por que que os indivíduos que querem desestabilizar a obra de Deus, entendem que eles têm que começar pela desconstrução da cultura, desconstrução da família, desconstrução, né, das coisas que são básicas da nossa cultura tradicional. Porque se desconstrói a nossa cultura, nós não temos mais referência. E se não temos referência, temos que adotar a referência de alguém que assume o lugar da autoridade para nos dizer: creia nisso, creia naquilo. Isso aqui você não deve crer, porque isso aqui não é de Deus, isso aqui não é. Daqui a pouco desconstruiu uma porção de coisas e construiu outras coisas que colocou no lugar de Deus. Deu lugar ao diabo. E o diabo desestruturou a sua convicção de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que sua vida está debaixo do poder dele. Se ele tira Deus, se tira a fé, se tira essa confiança, você está entregue a alguém como você, a um homem como você, que se tiver um pouco de autoridade pode dominar você. E se dominar você, você vai dizer: bom era quando Deus me controlava, bom era quando Deus me dominava, bom quando Deus era o Senhor da minha vida. Então não perca isso de vista, senão você corre o risco de se desconstruir e depois perder o rumo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. É não perder Deus de vista. Você pode ser humanamente o que você quiser, pode seguir o rumo que você quiser, desde que você busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a referência é o reino, soberania, autoridade, o poder de Deus, que lhe dá a sustentação. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o jogarei fora. Maria estava nessa dificuldade, então ela ficou em dúvida, insegura, mas ela estava convicta de que Deus estava liderando a sua vida. Tanto que no final do processo, ela diz assim: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Essa é uma mãe que serve de referência para nós. Essa é uma mãe que serve de referência para o nosso dia a dia. O Senhor te encontrou, mãe, onde você está. Estou no meio de uma dificuldade, estou no meio de uma luta, estou no meio de uma confusão. O Senhor te encontrou aí e mandou um anjo falar com você: não temas, você é agraciada, Deus tem uma bênção para você, tem um propósito para você. Ele vai conduzir você de tal maneira que de você nascerá fruto que vai glorificar o nome dele, que vai abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Procure ver o Senhor operando na sua vida e o que ele está frutificando, fruto do Espírito, e compartilhe isso, porque você estará glorificando o nome de Deus na terra. Amém? Fica então os 5 depois para logo à noite, pode ser? Combinado? Então eu tiro o que era de hoje de manhã e passo para a noite, e vocês vão ter então um pouco mais de paciência e renovar a sua esperança, para que estejamos juntos aqui logo mais para continuar refletindo sobre a vida dessa Maria, que foi para nós uma referência e é até hoje uma referência espetacular. Deus a encontrou onde ela estava, lá em Nazaré. Deus a encontrou como ela era, toda instável, insegura, pequena, sem grandes formações, e Deus a ensinou a lidar com as suas dificuldades. Ela teve que encontrar as suas respostas, mas sempre assistida pelo anjo do Senhor. Toda vez que ela tinha um problema, o anjo do Senhor falava com ela da parte do Senhor. Deus quer falar com você em todo o tempo, para que você não se perca
nas confusões desta vida. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. E Ele mora dentro de você. Você é a morada de Deus em espírito. Se Ele vai com você. Se Ele luta com você. Se Ele vence com você. Às vezes Ele vai usar sua mente, seu coração, seus braços, suas pernas, mas Ele vai manifestar a glória dEle nesse mundo. Amém? Por isso que Ele disse que você é um astro luminoso. Você não acredita nisso não, né? Você pensa que é uma vela queimada, mas não. Você é um astro luminoso. A luz não é sua, é com a lua. A luz é o sol da justiça. É Ele que te dá brilho, é Ele que te ilumina, é Ele que te capacita, é Ele que te faz mais do que vencedor. Amém?